Jornal da CBN Cuiabá. Nosso quadro comandado aqui pelo presidente da Abrazel, Daniel Teixeira. Muito bom dia, Daniel. Mais uma quinta-feira de muita informação, de muita história, de muita troca aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Fica à vontade aí para dar um bom dia para o nosso ouvinte e também, se você quiser, já apresentar o nosso convidado dessa manhã. Bom dia a todos. Estamos aqui com o Vernão, nosso amado Vernão, conhecido da Cuiabania. E se tem uma pessoa que entende de negócios à mesa... Essa pessoa é ele. Tá Ele, eu acho que é um dos corretores de imóvel mais antigos de Cuiabá e vai trazer as histórias pitorescas da carreira dele, vai trazer casos interessantes e vai orientar a gente, né? Você quer comprar um imóvel, você compra onde? Você quer abrir um restaurante, você abre aonde? Para onde Cuiabá está crescendo? Esse sabe tudo. Muito bom. Então vamos explorar os conhecimentos. Vernão é o quê? É o apelido? É para os íntimos? Como que eu vou ter que chamá-lo? De Werner ou Vernão? Conta aí, Daniel. Eu acho que é o Vernão, né, Vernão? Vernão Vernão, na realidade, nós somos em 3 irmãos. Eu tenho mais um irmão que tem o meu nome parecido com o meu. Eu sou Werner Luiz, ele é Werner José. Como eu sou mais velho e mais alto... então, aí ficou no aumentativo. O irmão dele chama Verninho. Tá aí, fundador do Cresce Mato Grosso, como o Daniel já antecipou, vai contar pra gente aqui algumas histórias, algumas curiosidades, falar um pouco, né, sobre essa Cuiabá, ele que entende, conhece muito bem, falar aí também pra onde é que a cidade está crescendo. Mas, Daniel, fica à vontade, ao longo da nossa programação a gente vai trazendo a participação aqui da nossa audiência, convidar todo mundo a seguir acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook e, claro, também mandando mensagens aqui pro nosso WhatsApp, 659-9803-5580. Por que você escolheu esse bate-papo pra gente hoje, Daniel? Então, a gente sabe que Cuiabá é uma das capitais do Brasil, um dos melhores lugares do Brasil para investir. Aí eu queria que o Vernão contasse como é que ele chegou em Cuiabá e como é que foi essa história aí deles, que parece que não começou com venda de imóveis, não é isso? Não. Na realidade, eu cheguei só com meu pai aqui em 1968, tinha 14 anos. Meu pai me convidou, porque ele estava vindo para cá para conhecer, enfim. E eu vim para cá e foi paixão à primeira vista, até por fatos diferentes do que eu estava acostumado no interior de São Paulo, né? E a gente veio para cá e foi uma paixão. Primeiro, apaixonei imediatamente pela cidade, né? E por aqui eu já fui ficando. Já em 1970, meu pai trouxe o restante da família, né? E estamos até hoje aí, fazendo parte da história e... Fizemos vários negócios, conseguimos, vamos dizer, dirigir uma parte do crescimento da cidade para algumas regiões que a gente enxergava que seriam os lugares ideais. Até porque Cuiabá é uma cidade, assim, falando de Cuiabá, não de Cuiabá e Vargem Grande, é uma cidade que ela não cresce 360 graus, ela é mais limitada, é algo em torno de 280 graus, né? Então, é fácil até de você poder dirigir, né? E aí Vargem Grande tem crescido também, mas ainda tem uma posição de cidade de dormitórios. Então, agora que começou a parte de condomínios lá naquela região Chapéu do Sol, né? Chapéu do Sol, por ali, né? Que umas obras bonitas. Os incorporadores estão vendo com outros olhos, né? Existe a possibilidade agora da terceira ponte lá em cima do Rio Cuiabá, na rodovia lá do Contorno Norte, que também vai interligar mais, ficar mais próximo, né? Então, realmente, a gente fez algumas opções de escolha, até porque eram lugares próximos da cidade e que estavam vazios ainda. Então, para a ideia de empreendimentos, eu fiz um trabalho em São Paulo para umas consultoras aqui, na capital, e depois eu fui para o interior, em São José do Rio Preto, que eu acho que é uma das cidades que mais tem condomínios de alto padrão. Assim, realmente foi uma escola para a gente lá, né? E eu consegui trazer um incorporador, um empresário de lá, trouxe ele, inclusive tentando trazer ele para empreender aqui, mas eles tinham já bastante empreendimentos lá, e Campo Grande eles foram primeiro. E daí eu comecei, eu e meu filho, o Fábio, que estava fazendo pós-graduação lá na FGV, e sobre marketing. E aí a gente começou, escolhemos uma área, onde hoje é o Florais Cuiabá,
Aquela região praticamente não existia nada lá, era muito próximo de Cuiabá, não tinha pista dupla, nada, era pista única. É um imóvel que era da família Granja, e eles confiaram no nosso trabalho e nos deram uma opção para a gente desenvolver o projeto. A gente foi em algumas consultoras locais aqui, acabou que quem acabou ficando com o empreendimento foi um fazendeiro de Primavera, seu Oswaldo Tamura, que era fazendeiro, plantador de soja, algodão, e ele assimilou a ideia, que ele ficou um tempo no meu escritório, em função da negociação que nós estávamos fazendo, e me perguntou se ele poderia fazer o negócio junto com a gente. Eu até orei esse dia, né? Foi assim, realizando um sonho, né? E tá aí, essa história, a Ginco hoje todo mundo conhece, é uma empresa que domina o mercado aí nesse sentido, né? Então a história é mais ou menos essa daí, que é a questão de condomínios, né? Então o Vernão trouxe o primeiro condomínio horizontal para Cuiabá. Antes do primeiro tinha um que tem ali próximo da rodoviária, mas é um conceito um pouco diferente. Esse conceito do condomínio, que é o padrão Ginco, hoje realmente é diferente, é mais com mais alternativas e tudo mais. Né? Vernão, parece que vocês começaram aqui vendendo quadro de santo, é verdade? Foi, eu vim com meu pai, na realidade, eu tinha um tio que foi fazer o exército lá em São Paulo e começou a trabalhar numa indústria de uns portugueses que eles faziam uns quadros artísticos de gesso, mas uma pintura artística, né? Os quadros santos tradicionais aí, Nossa Senhora Aparecida, Santa Ceia, enfim. E o meu tio tinha saído do quartel e pediu para o meu pai para vir para cá e tal, e a gente começou a fazer esse trabalho aí também. E foi uma aceitação fantástica. Nessa época existia ali ainda, algumas pessoas conhecem, o Grande Terceiro, o bairro Barcelos, aquela região. Então ali, para você ter uma ideia, ali nós tínhamos em torno de 4 a 5 mil clientes que compraram Quadro de santo. quadro de santo. E a gente vendia isso parceladamente, né? 10, 12 meses. E eu percebi que as pessoas mais humildes naquela época, dormiam em rede, a casa era uma mesinha simples e tal. E quando nós terminamos essa situação de vender santos, já estava todo mundo santificado. Aí eu falei, pai, tem um espaço aí, vamos começar, um pessoal excelente para pagar, gente idônea e tal. E a gente começou a vender cama e colchão parcelado, em crediário grande, enfim. Nós tivemos uma loja aqui que foi... chegava aqui 2 carretas por mês de colchão, de cama e assim, por isso que também eu fiquei bastante conhecido, porque eu vendia, fazia cobrança, a gente fez amizade com todo mundo, né? E daí, depois disso, meu pai também cansou um pouco de loja e eu fui trabalhar no mercado imobiliário, para mexer com gente, que eu cansei de fazer. Tá aí. Começou mexendo com gente, mudou ali um pouquinho do foco, mas seguiu ainda nessa mesma toada, né, velho? Imobiliamos a casa de muita gente, né? Tá aí. O que mais, Daniel, de curiosidades? Quinta-feira, 10h16. Conta uma curiosidade. Não, é verdade que os negócios, eles estão sempre... Tem uma mesa de bar, de restaurante, estão sempre em todos os negócios. Conta pra gente. Principalmente em cidades grandes, né? Porque, por exemplo, Cuiabá hoje você tem uma avalanche de incorporadores, empreiteiros, enfim, de pessoas que vêm atrás de negócio em Cuiabá. Quando eu vou, eu pego o meu cliente no aeroporto e vou para um restaurante, levá-lo para um restaurante, onde você descontrai, você toma um whiskyzinho lá, apresenta comida cuiabana, né? E os negócios começam por aí, com certeza. Os meus, pelo menos, começaram sempre por aí. Você tem alguma história interessante para contar, curiosa, que nasceu num negócio à mesa? Olha, são várias, hein? São várias. São várias. Eu diria que até a própria questão do Florais aí foi uma questão de eu conhecer o seu Oswaldo no restaurante, né? E convidei ele para ir para o escritório, enfim, começou por aí, né? Mas basicamente todos os negócios são assim, porque eu atendo principalmente incorporadores de fora, né? Construtoras de prédios. O meu cliente aqui, grande aqui de Cuiabá, é o Grupo Maluf, a São Benedito, a GMS, que é do seu Jorge Maluf. E a gente está sempre no bar ou na padaria, né? Também conversando. Então a mesa de bar é um aliado imprescindível você estar.
um ambiente desse é descontraído, né? Você consegue falar, explicar e mostrar o jeito das pessoas da cidade, enfim. É isso aí. Parece que tem uma história da política também, que envolveu também seu nome. Conta para nós aí. Antes da política, eu quero dizer para você o seguinte, eu fui sócio fundador de um dos bares que foi ícone aqui, que é o Getúlio Grill. Né? Que o Getúlio Grill começou com... Aquela casa era do meu sogro, Dr. Paulo Campos, falecido, e ele não queria alugar casa para nada, a não ser para montar alguma coisa para alguém da família. E o meu irmão, o Bolão, que depois foi dono do Tom Shopping também, ele me pediu, falou, vamos entrar de sócio com a gente então, porque aí a gente começa a fazer o bar. E assim foi, fizemos o Getúlio Grill lá, que foi um sucesso durante muito tempo, né? E inclusive até tem um fato engraçado aqui, que a gente com aquela experiência de imóvel foi mexer com o restaurante. E como era uma churrascaria e tal, foi ideia minha aqui. Falei, vamos na Sadia e comprar um boi inteiro, porque assim, o que o pessoal quiser tem aqui, né? Aí o boi começou a ficar preto e ninguém escolhia, porque a gente tinha facilidade, tinha que ter agilidade de comprar picanha, tudo pronto, né? O boi precisamos doar, ele não estava tendo, não deu certo essa ideia minha. Ô Werner, antes de você falar essa parte aí da questão política que o Daniel sugeriu, o Pedro Panoc vai só trazer um recadinho aqui para nossa audiência, bem rápido, antes de seguirmos aqui o nosso bate-papo. Obrigado, Camila. Agora eu tenho um convite muito especial para você que assistiu o Alto da Paixão de Cristo, um espetáculo emocionante que vai ser apresentado na área externa da Arena Pantanal. O Alto da Paixão de Cristo conta a história dos últimos dias de Jesus na Terra. E, gente, é uma super produção com mais de 130 atores e traz o ator Kaique Brito no papel principal como Jesus Cristo. As apresentações acontecem de 15 a 20 de abril, às 19 horas. A entrada é gratuita e no dia 18 de abril, que é Sexta-feira Santa, serão 2 sessões, uma às 18h30 e outra às 21 horas. Também vai oferecer todos os dias, lá na Arena Pantanal, diversos serviços à população, com o mutirão da cidadania, emissão de documentos, carteirinha de autista, Procon, Cine e muito mais. Alto da Paixão de Cristo é um convite especial do governo de Mato Grosso, uma ação do programa Ser Família, Fé e Vida. Camila, Daniel. Tá aí, lembrando que Kaique Brito vai estar aqui hoje na CBN Cuiabá para conversar com Marcela Vasconcelos dentro do estúdio CBN Cuiabá. A partir das 14 horas você tem esse encontro, ele vai falar um pouco mais da peça, desses 2 primeiros dias do espetáculo, de toda a preparação e também reforçar esse convite aí para que toda a população de Cuiabá, Várzea Grande, enfim, participe dessa celebração que está acontecendo lá na Arena Pantanal. O Werner Luiz está aqui conosco nessa manhã. Daniel, nós já passamos ali pelo Santo, pelo Colchão, pela cama, pelo mercado imobiliário, mas você falou que tem um negocinho da política ali também, né? O que é essa história? Werner já foi candidato? Já apoiou alguém que venceu? Ou tem alguma história relacionada a algum perdedor? Qual que é a fofoca política? Parece que o Vernão mudou a história de Cuiabá. Conta aí, Vernão. Eita, nós. Não, na realidade é o seguinte. Em função do parentesco com o Dr. Frederico Campos, ele é tio da minha esposa, né? E a gente tinha um relacionamento estreito. Ele foi candidato a governador no governo na época do Plano Cruzado, aqui contra Carlos Bezerra, né? Eu nunca fui candidato a nada, mas sou ligado, eu gosto de analisar as coisas com mais profundidade, né? E eu sei que perdeu a eleição, é lógico, né? Foram 25 estados que ganharam por causa do Plano Cruzado, aí todo mundo sabe. E aqui, quem era prefeito na época, se não me falha a memória, era Roberto França. E saiu para o mesmo ano para a reeleição o Roberto França, o Coronel Meirelles, a Sérgio Cesarenko e tinha mais um candidato que era o Haroldo, que era do PFL. Mas o Haroldo Arruda. E o Haroldo Arruda estava com 8%, a Séries e o Roberto, todos muito bem, né? E eu fiz um raciocínio assim. Falei, poxa vida, o doutor Frederico, em Cuiabá, eu tenho alguns levantamentos, né? Ele teve, contra o Plano Cruzado e tudo, ele teve 33% dos votos aqui na capital, né? Na cidade de Cuiabá. Eu acho que isso tem fundamento.
Na época, o prefeito de Várzea Grande era o Júlio Campos e o senador Júlio Campos, eu não me lembro se era senador ou deputado federal. E eu liguei para o Júlio Campos, até porque desde que conhecíamos ele há muito tempo, né? Meu pai, meu pai foi montar uma indústria em Várzea Grande, ele cedeu um terreno, né? Então a gente sempre teve um relacionamento de agradecimento a ele até. E eu comentei isso com ele, ele falou, mas tá definido e tal. Mas que ele com a expertise dele, eu falei com ele na parte da manhã, quando foi à tarde ele me ligou, falou, não, mas será que o doutor Frederico vem? Porque ele estava nessa época em Cubatão, o irmão gêmeo dele era prefeito lá de Cubatão, então ele estava como secretário lá. Falei, doutor Júlio, eu precisaria ter alguma coisa, mas se houver interesse eu falo com ele, hoje mesmo eu ligo para ele e falo com ele. E assim foi feito. Aí o doutor Júlio falou, não, pode falar, você vai amanhã cedo, conversa com o Jaime lá que... Bom, resumindo a ópera, no outro dia o Jaime falou, pode chamar ele para a gente fazer uma reunião que interessa, sim, foi uma sacada interessante. E assim foi feito, fizemos uma reunião até na minha casa lá no Santa Rosa, era para ser, no caso, quando já saiu formada lá uma chapa, enfim, ele estava pelo PFL, já estava lá o Ricardo Corrêa, que agregou o PL na chapa, né? E aí era para ser escolhido como vice o Tampinha, finado e bom amigo Tampinha, que na época ele era candidato a vereador. Mas ele falou, olha, infelizmente eu já acertei, não sabia desse detalhe, eu já acertei. E aí foi colocado como vice a Bia Spinelli, que era esposa do... E no final do dia da eleição, foi bem apertada a vitória, mas ele ganhou com Venceu. 33 e mais alguma coisinha. Então ficou bem dividida a eleição e o Frederico foi surpresa para todo mundo, né? Mas essa foi uma realidade, uma sacada de Deus, talvez, que eu tive e aconteceu. Passou pelas suas mãos, então, né? Dr. Frederico Campos, eu acho que é um dos grandes nomes, né, Daniel, aqui da nossa política, já foi governador. Eu estava até buscando aqui, olha só, eu até publiquei uma vez que eu acho que é uma das pessoas mais sensacionais que eu já entrevistei na minha vida. O Daniel, a memória dele era de uma coisa assim impressionante. Tem duas fotos que eu guardo aqui, uma de 2016, uma de 2020. Depois eu vou mostrar pro Vernão também aqui do lado. É muita história, é aquele tipo de pessoa que você chegava, né, onde ele estava, e ele contava com uma riqueza de detalhes, tudo aquilo que faz parte da nossa história, e era extremamente atencioso também. Ele fazia questão de pegar publicações, jornais, era muito atencioso. As duas oportunidades que eu tive de conversar com ele, em situações completamente distintas, uma vez era para fazer um especial sobre a história dele, e outra vez já era durante uma campanha eleitoral, mas ele sempre muito atencioso, muito cuidadoso, né, fazia questão de pegar esse resgate histórico, mostrar foto, mostrar registros, enfim. Eu acho que é um dos grandes nomes que a gente teve aqui e uma das pessoas que eu tenho muito carinho por ter entrevistado nessas duas oportunidades. 10h26, daqui a pouquinho tem repórter CBN, Daniel, mas fica à vontade aí para seguir nosso bate-papo. Bom, Vernão, você foi sócio de um dos restaurantes de maior sucesso na história de Mato Grosso. O Getúlio Grill realmente foi um dos mais longevos, inclusive, talvez o que mais deu dinheiro aqui foi ele. Junto com seu irmão, com o Bolão, nosso amigo. Um abraço, Bolão. E o Bolão depois continuou lá no Tom Shopping, né? Exatamente. E depois mudou de nome, eu acho. Não conseguiu, não. Tom Shopping. Tom Shopping. Também durou muitos Aí aposentou, anos. né? Aposentou. E o Bolão também fazendo venda de imóveis também corretor. Sim, os clientes fiéis dele. Para nossa audiência, para os nossos novos empreendedores, é melhor ser dono de restaurante ou corretor? O que você recomenda? Olha, eu fui dono de restaurante mais para incentivar e o meu sogro poder alugar a casa, senão ele não alugaria lá para o pessoal, né? Mas eu sou suspeito em falar, porque eu sou apaixonado por essa profissão minha, não sei fazer outra coisa com carinho, assim, eu tenho uma fidelização muito grande dos meus clientes, a gente está sempre junto, a gente vira um conselheiro, né, sobre o assunto, então eu acho que é melhor. O bar é bom do lado de cá, é na mesa mesmo, sabe?
Mas dentro do balcão não é muito legal, não. Mas o seu irmão, ele ficou muito tempo. E ele também é corretor, né? Ele Será é corretor, que ele também... mas ele também... era mais dono de bar do que corretor. Eu acho que ele prefere o bar. Ele fechava o negócio nas oportunidades, vamos dizer assim, né? E fechava no bar também o negócio. Fechava. Negócio de imóvel você fecha em qualquer lugar. É verdade, né? isso que é importante. Qualquer lugar. Pedro Panoc, 10h27, você tem curiosidades aí pra gente, antes de seguirmos aqui pra nossa pausa pro repórter CBN, o que é que você... Ah, tem mais um recado antes da gente? Então traz um recado aí, daqui a pouquinho a gente segue nosso bate-papo. Obrigado, Camila. Olha, não canso de falar o tamanho do orgulho do nosso Mato Grosso. Já reparou que tem asfalto novo para todo lado? Até o fim do ano, 6.000 quilômetros serão entregues, sem contar na duplicação da BR-163, que está todo vapor. Mais de 100 quilômetros foram finalizados e até o final de 2026, todo o trecho de Jangada a Sinop vai estar em obras. Imagina isso. Orgulho também na saúde. Aqui no nosso estado, 6 grandes hospitais estão em construção, 2 na capital e 4 no interior, sem falar no programa Ser Família, que cuida tanto da nossa gente. Na educação, saímos das escolas de lata e saltamos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Hoje, os alunos têm material didático igual ao dos melhores colégios particulares e fazem intercâmbio para a Inglaterra com tudo pago. E a nossa polícia, segue empenhada e hoje afirmamos que Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. E não é só isso, as contas do estado estão em dia e hoje temos a 2ª menor taxa de desemprego do Brasil. É tanta coisa que dá gosto falar. Que orgulho do nosso Mato Grosso. Camila. 10h29, mandar um alô aqui pro Breno, tá em Petrolina, parabenizando pela entrevista, tá gostando de escutar as histórias por aqui. Raquel Abraão também mandou um alô aqui pro Werner, pro Daniel, desejando também já uma ótima Páscoa para toda a nossa audiência. Aqui no YouTube, a Maura, é Helter ou Helter? Helter, sua filha, tá passando por aqui, deixou uma salva de palmas, mandou coração, tá acompanhando aqui o bate-papo com o Werner Luiz nessa manhã. O repórter CBN já vai chegar, Pedro Panoc? Vou pedir licença aqui então para os meninos, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, mas a gente acompanha aí as notícias da rede, já a gente está de volta para seguir aqui o nosso bate-papo. Mas a gente segue aqui levando até você, ouvinte CBN Cuiabá, os detalhes do nosso quadro CBN Negócios à Mesa, sob comando do presidente da Abrazel, Daniel Teixeira, hoje recebendo aqui o Werner Luiz, falando um pouco de histórias, de curiosidades, ele que é um dos fundadores do Cresce Mato Grosso, mais de 40 anos aí de expertise no mercado, sempre atuou com grandes negócios, investidores e, segundo o Daniel já antecipou e ele nos contou aqui um pouquinho no nosso primeiro bloco, responsável por viabilizar diversos empreendimentos imobiliários aqui em Cuiabá, seja com empresas locais ou também incentivando a entrada de novos players do negócio para a cidade. Antes de Daniel seguir aqui o nosso bate-papo, trazer mais curiosidades, Pedro Panoc participar conosco, tem uma pessoa muito especial celebrando aniversário hoje, Daniel. Conta pra gente quem é. Meu grande amigo Domingos Portugal, que faz 70 anos hoje, ouvinte de vocês. Eu gostaria de mandar meus parabéns, uma pessoa muito querida de todos e realmente eu fico muito feliz dele conviver com a gente e eu quero usar esse tempo, inclusive, para dar esses parabéns, porque realmente é uma pessoa que eu tenho dentro do coração e é um grande amigo que a vida colocou nas nossas vidas aqui. Que bom, então eu não conheço, mas falou que é nosso ouvinte, eu já me sinto íntima, não é isso, Pedro? Aqui um abraço ao Domingos Portugal, 70 anos de história, não é para qualquer um não, e pelo que o Daniel falou aqui, uma pessoa muito querida, então fica aqui o abraço também de toda a equipe CBN Cuiabá, que Deus abençoe sempre, que seja mais um ciclo aí de muitas alegrias, muita felicidade, e siga aí conectado conosco, não é não, Pedro Panoc? Isso. Você levantou o dedinho que eu vi, o que é que você quer saber do nosso convidado e também do Daniel nessa manhã? Perfeito, Camila, obrigado. Vou chamar aqui, agradecer o Vernão. A minha pergunta vem justamente, a gente tem falado aqui em outras oportunidades do crescimento, né, do mercado imobiliário. Como é que o Cresce tem acompanhado isso? A gente viu que, por exemplo, na questão da pandemia, naquela época houve um crescimento também, um boom. Se esse boom se manteve, e também qualquer relação nesse momento do mercado imobiliário aqui na capital, se a gente pode fazer um paralelo com o que está acontecendo em alguns municípios do interior. Sim, realmente, depois da pandemia, houve
um boom grande, né, do mercado aí. Tanto o mercado mais popular como de alto padrão, tá? E eu gostaria só de fazer um parênteses aqui para explicar a importância da construção civil e dos condomínios em Cuiabá, né? A construção civil é um dos itens que mais dá emprego com mão de obra desqualificada, né? Então, uma construtora dá empregos em todo sentido, que seja para masculino, feminino e tudo mais. Como também os condomínios, que tem encontro de vez em quando pessoas criticando, né? Mas se a pessoa vê o que gera de empregos um condomínio, tipo o condomínio Florais dos Lagos, que são 500 lotes, eles empregam, cada casa naquele padrão tem pelo menos 2 funcionárias, né? Aí você tem a parte de segurança do próprio condomínio, você sempre tem uma pessoa que vai limpar a piscina, você sempre tem o jardineiro, então gera muito emprego, gera muita riqueza, a própria construção, muitas casas assim, simultaneamente, então é um negócio que alavanca bem a economia local também, né? E eu só não entendi bem a pergunta do Pedro com referência a relação. Se tem muitas mudanças, né, Pedro? Acho Exato. que foi isso do crescimento aqui do mercado imobiliário aqui na aquele capital boom, para o se isso interior do mudou, estado, se né? isso mudou também, e fazer um comparativo na atual circunstância, como é que é essa situação da procura de imóveis alto padrão, por exemplo. Há um crescimento, se é possível fazer esse parâmetro entre a capital e algumas cidades do interior. Posso citar aqui um crescimento enorme, por exemplo, em Sorriso, Lucas do Rio Verde, próprio Primavera do Leste, a gente vê um boom. Rondonópolis também tem crescido bastante, né? Perfeito, mas tá todo mundo, viu, esses polos aí, essas cidades do interior, eu tenho acompanhado não tão de perto, mas eu sou acompanhado com os empreendimentos do padrão. Tem cidades aí que tem empreendimento de condomínio fechado com padrão melhor do que o nosso aqui. É o caso de Sinop, Sorriso, né? Os imóveis populares fatalmente também acompanham, né? São construtoras mais especializadas que têm construído bastante mesmo, né? Agora, inclusive, anteontem, nós tivemos uma notícia aí da liberação da faixa 4 para construção popular, que isso aí vai dar uma alavancada muito boa, apartamentos aí até R$500 mil. E, então, assim, o mercado está, no Mato Grosso todo, está indo muito bem, obrigado, viu? Tá bombando em todo lugar. Camila, eu queria fazer um ping-pong aqui, é possível? Claro, fica à vontade. Comercial ou residencial? Para investir? Olha, para investir, eu recomendo sempre o comercial bem localizado, nessas áreas novas que estão desenvolvendo, porque são coisas que vão acontecer e quem chega na frente bebe água limpa, né? Comercial sempre é um aluguel mais caro, mais fácil de fazer. Você pega um supermercado, uma farmácia, é um custo inferior, são lá 4 paredes, enfim, né? E residencial você tem comercial, até salas comerciais também. Hoje você não acha sala comercial de padrão bom para alugar. Então, o que tem está sendo alugado e muito bem alugado, né? Então, eu acho que, primeiro, realmente, o comercial é uma opção muito boa, né? E você recomendaria a aquisição ou a locação? Até em razão da taxa de juros hoje. Para quem está começando. Quem está começando, se puder, quem é dono sempre escolhe a condição melhor, né? Mas eu acho que a aquisição é melhor, é mais definitiva, até porque você tem uma gama muito grande de financiamentos hoje, que as parcelas vão ficar mais ou menos, né? Agora, de repente, você está de passagem, vai ficar 4, 5 anos aqui, a locação é melhor, né? Mais tranquilo. Mas como investimento, a locação comercial é uma opção excelente. O pequeno empresário ou o médio empresário, que está querendo empreender em Cuiabá, você tem uma região que você pode citar, ou algumas regiões em que você consegue enxergar que tem um desenvolvimento em potencial, em que você pode apostar, olha, aqui está crescendo, ou aqui vai crescer, ou aqui por algum motivo, por uma infraestrutura melhor, até por uma BRT da vida, se realmente tem um lugar que você recomendaria? Olha, na realidade... Você fala do contorno leste, né, Daniel? Exatamente, Só aproveitando o gancho citar. aí, Eu, né? como
O Wilson Santos, na época, quando ele fez com algumas emendas, é lógico, de Brasília, ele fez a Avenida das Torres, que hoje é uma avenida comercial fantástica. Você, nos pontos mais nobres lá, você não acha nada por menos de R$2.000 o metro quadrado. Estão indo grandes empresas, até concessionárias. Então, quando eu passei lá, você viu um monte de poste. Eu achei super inteligente, né? Porque era uma rede, uma linha de transmissão. Achei super inteligente a explicação dele, porque não tem desapropriação. Você pode usar, você não pode edificar embaixo daquilo. Então, agora, todo mundo pegou essa situação. Eu vejo, por exemplo, o Contorno Leste como sendo futuramente o maior corredor comercial. Ela passa em, se eu não me engano, 56 bairros. Eu já fui procurado por alguns players aí de atacado, farmácias e tal, o pessoal querendo área comercial lá. Só que precisa terminar, né? Porque ela realmente, você vai sair do Distrito Industrial, chegar aqui na Fundação Bradesco, aqui na Estrada de Chapada, sem passar por dentro da cidade, vai aliviar o trânsito interno da Fernando Correia, de tudo. Então é uma obra de uma importância fantástica, como é o Contorno Norte também, que já está sendo procurado para algumas situações de CDs, centro de distribuição pelo fluxo, né, que vai ter já a ligação das rodovias, né, e sempre encurtando o caminho, passando por dentro da cidade. Concessionárias de máquinas, tudo já estão se mexendo para ir para o Contorno Norte, né, apesar dele estar no meio do caminho ainda, mas quem tem a visão vai chegar na frente e beber água limpa, né? Perfeito. 10h46, Daniel Teixeira conduzindo aqui o nosso quadro todas as quintas-feiras, sempre a partir das 10 horas da manhã, CBN Negócios à Mesa. Quem mais está por aqui? O Breno está passando para mandar um alô. Aqui no nosso WhatsApp também o Edson, sempre muito bom ouvir essas histórias. Parabéns à CBN Cuiabá pelo quadro. Quem também está aqui na nossa sintonia, Marcelo Bispo, está conversando conosco. Nelson Lopes, também falei o nome dele um pouquinho mais cedo, passou por aqui, está na nossa audiência. Conta pra gente, Daniel, quase reta final, eu sei que você ainda tem alguns recadinhos, mas que mais de curiosidades nós temos aí nessa manhã? Uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de saber, no mercado imobiliário a gente está vendo uma proliferação desses microapartamentos, 30 metros, 40, acho que é 40 metros, 50. O que você fala sobre isso? O que você acha? Eu acho que em São Paulo isso aí dominou o mercado, dos grandes endereços lá, né? Mudou muito os conceitos. Hoje, um rapaz mais jovem e tal, ele não tem necessidade de ter carro, ele se locomove aí de Uber. Então, é um nicho que eu acredito muito, inclusive precisa ter próximos às universidades. A São Benedito, por exemplo, tem uns empreendimentos com esse conceito, só que são um pouco maiores, né? Ali na Beira-Rio, próximos às faculdades, ao Unic, ao Univag, enfim, é sucesso de venda. Você faz uma alocação mais forte, mais caro do que em outro lugar. Eu boto muita fé nesse tipo de produto aí. Então seria um bom investimento para quem está começando? Sim, com certeza. Para quem quer abrir um restaurante, você acha que... Porque a gente sabe que o Contorno Leste é uma promessa, né? Sim. E eu imagino e eu falo para você pela minha experiência, né? A gente tem que estar onde o povo está. Sim. O que você sugeriria aí para um sujeito que quer abrir um restaurante? Onde que ele se instalaria hoje? Um restaurante de alto padrão, você diz? De padrão... Aí fica... Sim, para você que teve restaurante. É um bar da boemia que era aquilo lá, um pouco diferente, né? Lógico que tinha a parte de churrasco, aquela coisa toda, mas eu acredito que Cuiabá, com o volume de gente que está chegando, qualquer um desses lugares seria interessante. Um restaurante, por exemplo, quando consegue fazer nome, essa coisa, a pessoa anda um pouco mais longe para ir, né? Mas eu considero o Contorno Leste um lugar bom, próximo dessas avenidas, porque a avenida do CPA passa por ele, né? Você vê o CPA ali, é uma outra cidade dentro da cidade. Uhum. Então são lugares que têm espaço, até porque tem 18 quilômetros de pista asfaltada, iluminada, com paisagismo, com lâmpada, iluminação de LED. Então vai ficar muito lindo isso aí.
Viu? Geralmente, Werner, a gente tem uma impressão quando se fala, né, dessas grandes avenidas, logo que começa essas construções, parece que as pessoas vêm com um certo preconceito ali, Daniel, me corrija se eu estiver equivocada. Vai ter ocupação, vai ser, não vai ter possibilidade de ampliar, por exemplo, para mercados, para condomínios horizontais de luxo ou para restaurantes ali de um alto padrão. Geralmente, esse início, ele está muito ligado a essa questão de um certo preconceito, né? Você acha que isso é normal e, de fato, é um processo que acontece dessa forma mesmo? Ou já no início dessas grandes vias, dessas grandes obras, já é comum também que o pessoal ali do luxo, dos grandes estabelecimentos ali, já também optem por ocupar esses espaços, ocupar ali não no sentido, né, de ocupação em si, mas de adquirir, né, lotes, Sim, enfim, empreendimentos. Certeza. E hoje você vê condomínios, você tem de altíssimo padrão, de alto padrão e padrão médio, alto, tá esparramado, né? Então, a Avenida Contorno Leste vai ser um prato cheio para quem quer investir, para quem quer morar pela facilidade que você vai ter de circulação, né? E eu tenho certeza que vai ser um movimento muito grande de gente passando e uma churrascaria, um restaurante, né? Dizem que tem situações, parece que no Florais ali que está na Várzea Grande, né? Ele é mais perto do fórum daqui do que quem está no Alphaville. Exatamente. No Alphaville não, no Florais de Cuiabá. O Florais de Cuiabá é mais longe do fórum da capital do que quem está no Florais da Várzea Grande, né? Então, porque é conurbado, né? Então, às vezes você está em outra cidade, você consegue chegar mais rápido. A falta, do que... a falta, por exemplo, de acesso, hoje, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, nós tínhamos 2 acessos para a Várzea Grande, né? 2 pontes, a Júlio Miller e a outra. Hoje já tem mais, ali tem, por exemplo, no final do Santa Rosa ali já tem uma ponte programada, onde o rio é parte mais estreita, são 120 metros só de coisa, que é lá na região do Barra do Pari. Né? Onde tem um minhocão do Pari, lá tem uma história antiga, uma lenda antiga. A lenda que do sai minhocão. exatamente em cima, ali na passagem da Conceição, que encurtaria muito o caminho ali, né? A cidade ficaria mais dinâmica, né? E Cuiabá e Vargas Grande, no final dos ovos, você... É uma coisa só, que né? é uma coisa só, né? Muito bem. Antes da gente caminhar para a reta final do nosso bate-papo, Daniel, que o tempo está correndo contra nós, mas eu sei que você quer falar também, pedindo aí uma licença para o Werner, sobre uma parceria entre a Abrazel e o Abrigo Bom Jesus de Cuiabá. É isso? O que você tem de detalhes aí para gente? Conta para nós que parceria é essa. Ontem nós estivemos lá no Abrigo Bom Jesus, eu tive a oportunidade de assistir, obviamente, aplaudir a Ariane. Eles têm um projeto muito bonito, já está no 2º ano, que se chama Com Amor e com Afeto, Fiz Meu Prato Predileto, em que um chefe de cozinha vai até lá e faz a comida para os idosos que moram lá no abrigo. E é muito bonito, assim, é emocionante, é tocante. E realmente eu convoquei, eu pedi, eu chamei os associados, né, para quem quiser fazer isso. E eu sempre digo, né, quando a gente ajuda os outros, quando a gente faz isso, a gente está fazendo para nós mesmos, né? E realmente eu me emocionei muito com esse trabalho da Ariane, que é associada à Abrazel, certo? E na sequência, a Abrazel também fez uma parceria, e eu já agradeço aí a Márcia Ferreira, que preside lá o abrigo, nos recebeu com todo carinho, né, e nos acolheu, certo? Porque eu digo que a gente tá contribuindo com o abrigo, mas é ela que contribui conosco, né? Ela que nos honra, né? Nos autoriza a contribuir, né? Porque o trabalho dela é espetacular, é fantástico. E hoje nós fizemos uma parceria para fazer, que se chama o passeio terapêutico, certo? Os restaurantes oferecem alimentação, e 2 vezes por semana o abrigo vai levar os idosos para jantar ou almoçar nesses restaurantes, certo? E aí eu abri essa oportunidade e nós já temos, assim, eu vou dizer para você, Verão, em 1 hora que eu abri, apareceram 22 restaurantes para fazer isso. Que maravilha. Certo? Então nós já temos agenda aí para 2 meses em que esses idosos, e é terapêutico realmente, né? Você sair daquele ambiente, você vê novos ares, eles já vão a cinema, eles já vão a shopping, né? E agora eles vão poder frequentar os restaurantes, certo? Nessa parceria que é um ganha-ganha para todo mundo. E eu fiquei muito feliz, principalmente pela adesão dos associados da Abrazel. Emociona muito a gente poder ajudar, e isso é só o começo. A gente vai fazer novas parcerias
com o abrigo, com o Hospital do Câncer e com as instituições que quiserem estar com a gente aí, porque realmente, como eu disse, a gente se orgulha muito em poder contribuir, em poder ajudar. E parabenizar também aqui mais uma vez o trabalho da Márcia, né? Ela já esteve aqui conosco em algumas oportunidades falando desse trabalho no Lar dos Idosos. Eu me lembro muito bem, né, Pedro? Ela teve durante o projeto do Ministério Público também aqui no ano passado e chamando a população, né? Ela falava da situação ali, Camila, Pedro, são pessoas que muitas vezes ficam lá por muito tempo, né, sozinhos, que não têm qualquer tipo de contato com a família, então eles gostam de receber visitas, né? Gostam de receber crianças, de jogar, de brincar, de conversar, de contar história. Então a gente imagina, se já é legal receber essas visitas lá, né? Imagina poder ter essa possibilidade de sair, de fazer um passeio, ter uma rotina diferente. Então é uma iniciativa sensacional mesmo. Extremamente carinhosos, Camila. Sim. Extremamente carinhosos. Assim, tem uma idosa lá que é uma graça. Chega, ela beija a gente, assim, ela abraça. É muito legal. Não sei nem como é que é o sistema de visitas lá, mas assim, a gente sai realmente renovado quando a gente vai no abrigo. Eu recomendo. Muito legal. E parabéns também, né, a Brasel, por essa iniciativa. Você falou Ariane Maluf? Ela? Aí, o seu Nelson Lopes está falando aqui que é chefe dele. Tá aqui sempre na nossa audiência também o seu Nelson. 10h55, tá quase reta final por aqui. Amanhã não tem jornal. Amanhã a gente vai seguir na companhia da rede, acompanhando as notícias do país e do mundo. Todo mundo vai ficar off aqui na CBN amanhã. Daniel, é dia de almoçar. Seus restaurantes abrem amanhã não, né? Os restaurantes não fecham nunca. Não fecha nunca? Só fecha uma vez no ano. Que é? A gente fecha no almoço de Natal, certo? Tá. Porque todo mundo tem que ter um lugar para encontrar a família para fazer a refeição. E então amanhã tem peixe para nós. Amanhã tem peixe, amanhã tem encontro com a família. Muito amanhã bem. Tem confraternização. Maravilha. Reta final por aqui. Tem alguma coisa que a gente deixou passar batido, Werner, que você queira destacar aí nesses minutinhos finais? Ou Daniel, já agradecer imensamente, né, a participação aqui nessa manhã, agradecer por compartilhar essas histórias conosco, falar um pouquinho das curiosidades, né, de Cuiabá, principalmente quando a gente fala dessa questão imobiliária. Volte sempre, foi um prazer recebê-lo. Quer deixar uma mensagem final aí para nossa audiência? Eu agradeço, né, ao Daniel, você, me senti bem à vontade aqui e estou à disposição. A hora que vocês tiverem alguma coisa que eu possa ajudar, estou à disposição. E eu tendo um fato novo de algum grande empreendimento, alguma coisa, eu venho em primeira mão aqui avisar. Eu gosto assim, ó, exclusividade. Daniel Teixeira, obrigada também mais uma vez. Mais algum detalhe, mais algum lembrete, algum recado? Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Pedro. E muito obrigado, Werner, que é que ele sempre nos ensina. O Werner, a gente se encontra na padaria, isso é uma curiosidade, né? Ele está sempre na padaria, a gente se encontra. E de vez em quando ele pega, bota a gente no carro e vai mostrar a cidade pra gente. A cidade que a gente não conhece, que só ele conhece. Tá lá. Eu recomendo. Sabe cada canto dessa Cuiabá. Tem o nosso passeio terapêutico com os idosos e tem o passeio imobiliário com o Vernão. E eu tenho uma recomendação para fazer, já que você vai lá amanhã. Pede a Moreninha. É um drink de entrada. Lá no meu. Lá no restaurante. Lá no meu. Sim, senhor. Anotado. Dica do Vernão. Não vou falar o nome do restaurante, senão vou querer cobrar pela propaganda. É uma caipirinha adoçada. Mas tem uma caipirinha. Ai, que delícia. Chama Moreninha, que é campeã de vendas. Tá aí. E tem um pintado com passas e mel que eu recomendo também. Muito bem. Tá anotado aqui a dica do Vernão, acompanhada da dica do Daniel Teixeira, para que a gente possa aproveitar esse feriado da Sexta-feira Santa. A gente vai ficando por aqui, né?